Olá, galera! Maravilha! Sou o professor Tony, professor de Biologia. Vamos falar da biologia animal, primeira lição, Fundamentos Químicos da Vida, também conhecida como Bioquímica. Na verdade, é como nós na biologia enxergamos a química. Bom, a química para nós está dividida em dois grupos de substâncias, substância orgânica e substância inorgânica. Quando você fala substância orgânica, a primeira pergunta é, aonde que eu encontro substância orgânica? Vai pelo nome. Orgânica de organismos. Então, obrigatoriamente, eu vou encontrar no interior dos seres vivos. São substâncias complexas, elas têm vários átomos de carbono na sua composição. Então, você pega lá a glicose, que tem 6 carbonos, não é? C6H12O6. Então, conclusão, ela é justamente uma substância orgânica. Pequena, porque só tem 6. A gente tem moléculas muito maiores, com muito mais, vamos dizer assim, átomos de carbono. Quem são as substâncias orgânicas? Estou falando de carboidratos, estou falando de lipídios, estou falando de proteínas, estou falando de ácidos nucleicos do material genético. Quando você fala substância inorgânica, elas são simples, não tem átomos de carbono, você até encontra nos seres vivos, mas nós vamos encontrar em maior quantidade mesmo, na natureza, no meio ambiente. Eu estou falando da água, estou falando dos sais minerais, que o pessoal da química chama de íons, e estou falando dos gases. E é isso que a gente vai começar a passar a partir de agora. Então, vamos começar falando justamente de carboidratos. Quando nós falamos em carboidratos, também pode ser chamado de sacarídeos, um nome mais técnico. Tinha um outro nome, inclusive, que era glicídios, mas que já não aparece tanto. Ou um nome popular, açúcares, que também não aparece muito, porque dá muito na cara, né? Dá muita brecha, não é isso? Composição, carbono, hidrogênio e oxigênio. Inclusive, para os carboidratos pequenos, a gente pode usar até uma formulinha que eu coloquei aqui, ó, CnH2nON. Se eu substituir o N pelo número 6, C6H12O6, estou falando da glicose. Então, a glicose é, com certeza, o principal carboidrato, é o bambambam, beleza? Tanto é que quando você fala função energética, porque você não pode esquecer, a glicose é a base para a produção de energia dos seres vivos, o famoso ATP. Por isso, a gente sempre fala função energética. Agora, quando você fala em carboidratos, existem vários tipos de carboidratos. Nós comemos muito carboidrato. Se você pegar lá o prato típico brasileiro, arroz, feijão, bife, batata frita, salada, uma saladinha, alface, tomate, cebola, eu encontro carboidratos em todos eles. Tá no arroz, tá no feijão, tá na batata, um pouquinho no bife, tá na salada. Então, é composto, a gente come muito. É verdade, a realidade é essa, a gente come muito carboidratos. Só que nós comemos muito carboidrato nessa forma aqui, ó, polissacarídeos. Poli de vários, de muitos. Então, muitos sacarídeos menorzinhos. Aí a grande pergunta é, a gente consegue absorver todos esses carboidratos que a gente acaba ingerindo nessa forma de polissacarídeos? Não, porque são moléculas muito grandes, não consegue passar pela parede do intestino. Porque quando você fala absorção intestinal, é a passagem do nutriente do intestino para a circulação. Por isso que é necessário você fazer o quê? O processo de digestão, de você fazer a quebra dessas grandes moléculas em pequenas moléculas. Mas vamos conhecer os principais polissacarídeos. E aqui estão os principais polissacarídeos. 2 de origem vegetal, amido e celulose. 2 de origem animal, glicogênio e quitina. O amido é bambambam. Se a gente pegar aquele prato típico brasileiro, ele está no arroz, ele está no feijão, ele está na batata, até um pouquinho no tomate. Beleza? E ele tem uma função puramente energética, porque como ele é polissacarídeo, tem que quebrar em várias partículas menores e ele vai chegar em um monte de glicose, por isso função energética. Já a celulose, ela tem uma função estrutural, ela forma estruturas como a parede celular da célula vegetal, forma o papel que a gente escreve, ajuda na formação de tecidos de plantas, de órgãos como raiz, caule e folha. Então, conclusão, forma estruturas. Só que tem um porém, nós comemos celulose, só que do jeito que ela entra, ela sai. Aí você fala, ué, por que, Tony? Porque nós não temos a enzima que quebra este polissacarídeo, a celulose. Beleza? Então, os animais que conseguem, a gente está falando de quem? Dos ruminantes. Boi, cavalo, os herbívoros em si em geral, porque eles vão ter uma bactéria ou na boca ou no intestino, que a bactéria tem enzima que consegue quebrar a celulose. É uma relação de mutualismo que o pessoal vai comentar. Por isso que o pessoal fala assim, tá de dieta, come bastante alimentos folhosos. Por isso que, Tony, mas não é carboidrato? Mas como a gente não tem a celulase que quebra a celulose, ela acaba saindo. Beleza? Se não acredita, lição de casa. Come uma latinha de milho, não é isso? E amanhã você tem o resultado final, né?
O cocô sai parecendo um choquito, não é isso? Todas as casquinhas do milho no cocô. Por quê? Porque a casca do grão do milho é feita de celulose. Agora, a massinha do grão você não encontra. Por quê? Porque essa é feita de amido, nós temos as amilases que quebram os polissacarídeos em disacarídeos. Beleza? Glicogênio e quitina são de origem animal. O glicogênio é produzido pelo nosso fígado, armazenado no fígado e nos músculos. Por isso que eu falei que na carne tinha um pouquinho lá o bife, não é isso? Por conta disso. Glicogênio, você fala, mas é uma merrequinha. Mas existe função de reserva energética. A quitina é mais lembrada, é verdade. Por quê? Tem uma função estrutural, forma a parede celular das células de fungos e aquela carapaça crocante e gostosa do camarão, que é a mesma casca crocante e gostosa da barata. Beleza? Tranquilo? Então, essa é a quitina. Agora, repetindo de novo. Tirando a celulose, amido, glicogênio e quitina que nós comemos, que são polissacarídeos, nós vamos fazer o processo de digestão e formar os disacarídeos, que são muito menores, mas ainda não são absorvidos. Maltose, sacarose e lactose são os principais. E também nós vamos ter que fazer o processo de digestão, quebrar esses disacarídeos, e aí eu acabo formando os monossacarídeos. Glicose, frutose e galactose são os principais. Pentose, acabei colocando até aqui as pentoses no plural, porque tem vários tipos de pentoses, que nós encontramos no material genético, DNA e no RNA. E a boa notícia, todos eles sofrem absorção intestinal. Beleza? Agora, por exemplo, se você pega a lactose, o açúcar do leite, glicose e galactose, não é disacarídeo, ó, uma de cada. Sacarose, o açúcar das frutas, glicose e frutose. Maltose, que é o açúcar de todos os demais alimentos, 2 moléculas de glicose. Então perceba que o monossacarídeo que nós vamos absorver em maior quantidade é a glicose. Então podemos dizer agora o seguinte, 95% dos carboidratos que nós estamos absorvendo está na forma de glicose. Por isso que a principal função dos carboidratos, função energética, porque a glicose é a base para a produção de energia dos seres vivos. Beleza? Com isso chegamos em lipídios, popularmente chamado de gordura. Quais as funções básicas assim da gordura? A gente pode lembrar logo 3 logo de cara. Reserva energética, não é isso? Isolamento térmico, né? Mantém você mais quentinho. Os gordinhos são mais quentinhos, né? Palavras que consolam. Proteção traumática. Isso amortece uma pancada, porque nós encontramos a gordura em grande quantidade na nossa pele. A hipoderme, a terceira camada da nossa pele, é feita de gordura. Por isso que eu me sinto quase um super-herói, né? Sou energético, quentinho, aguento porrada, só falta voar. Não é isso? Palavras que consolam mesmo. Agora, diferente do que acontece com carboidratos, que a gente tem poli, di, mono, isso não acontece em lipídios. Pô, você vai lá, churrascão, na laje, me chama que eu vou também, tá bom? E aí o que acontece? Você vai comer aquela picanha, né? Tem aquela crosta de gordura. Conclusão, o que vai acontecer? Você vai quebrar essa gordura pela ação das lipases, até que você forma 3 moléculas simples de gordura, que elas que são absorvidas. Quem são? Ácido graxo, glicerol e triglicérides. Aí você vai absorver. Absorveu? Vai para o seu fígado, principalmente, vai para vários lugares, mas o fígado é o principal, porque ele faz o metabolismo dos lipídios, isso é, ele é responsável pela produção e quebra de moléculas de gordura. Bom, e aqui está os principais tipos de gordura que é produzido pelo nosso organismo. Um dos principais importantes está aí, ó, fosfolipídios. Acaba recebendo esse nome porque é um átomo de fósforo ligado justamente a um tipo de gordura, que a gente comenta daqui a pouco quem é essa gordura. E aí é importantíssimo esse fosfolipídios porque tem a função de formação da membrana plasmática de todas as nossas células. E a gente tem um pouquinho, né? Dá uns 6 trilhões mais ou menos, beleza? Forma também um grupo de gordura que a gente chama de cerídeos, que é a cera do ouvido. No caso, a cera do ouvido, qual que é a função dela, além de enriquecer a Johnson & Johnson? Tem a função de proteção e lubrificação timpânica, beleza? Antigamente as pessoas não limpavam, década de 50, 60, 70, não limpavam direito o ouvido. E aí com isso acumulava essa cera, essa gordura, e tinha um bloqueio da audição. Com isso era comum as pessoas irem para hospitais fazer lavagem para, vamos dizer assim, readquirir a sua audição, normalizar a audição. E aí a gente percebe que na década de 80 isso parou de acontecer. Entendemos o porquê na década de 90, porque as pessoas começaram a limpar demais, excessivamente, e aí tira justamente essa proteção. Então com isso também aumentou os índices de pessoas tendo problemas de infecção de ouvido, as otites.
Pior ainda, pode ressecar o tímpano, esse ressecamento faz o tímpano ficar durinho, o próximo cotonete pode justamente machucar e fazer uma microperfuração timpânica, onde a pessoa vai perder de 30% a 70% da audição. Você vê que a coisa é complicada, tá? Por isso que o pessoal fala, limpar uma vez por semana, é aquela coisa mais superficial, não é aquela coisa aprofundada, para justamente não afetar o seu tímpano, beleza? Agora, uma das moléculas de gordura importante, também produzida pelo nosso organismo, inclusive pelo fígado, é o colesterol. Aí eu pergunto para vocês, qual a função do colesterol? Essa é fácil, né, Tony? Essa é fácil, é entupir a artéria, né? Causar infarto do miocárdio, derrame cerebral, é ferrar com a vida, é isso? Cuidado, porque tem o colesterol bom e tem o colesterol ruim. Você fala, mas Tony, outro dia eu vi lá um exame de sangue de colesterol e parece uma sopa de letrinha, né? Tem um monte de sigla. Então faz o seguinte, guarda um só, guarda o bom. O bom, a sigla dele é HDL, que vem do inglês, alta densidade lipídica. E ele não tem condições de se aglomerar e entupir vasos. Mas ele participa na formação de algumas peças importantes do seu organismo, como, por exemplo, membrana plasmática. Você fala assim, então, não é o fosfolipídio que você falou aqui em cima? Sim, é um átomo de fósforo ligado justamente a um colesterol, um HDL, beleza? Também ajuda na formação da bile, que é importante no processo de digestão que nós vamos comentar mais para frente. E é importantíssimo porque colesterol bom, o HDL, é a base para a formação dos hormônios sexuais. A famosa gordura esteroide é o colesterol. Então, os hormônios esteroides, que o pessoal acaba falando aí, são os hormônios sexuais. Progesterona, estrógeno e testosterona. Então, você vê que a gordura é de extrema importância também para nós, seres vivos. Aí você fala assim, mas espera lá, Tony, e o colesterol ruim? São os outros, LDL, LD, VLDL, todos esses são ruins, mas todos eles você não produz. Ele vem da sua alimentação. Alimentos de origem animal. Beleza?